Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 2. Na aula anterior eu tinha escrito algumas informações em algumas células e eu deixei ela aí para mostrar agora como nós vamos manipular. Então, só relembrando, né pessoal, uma célula, ok? Ela tem a referência da coluna pela linha em que ela está colocada. Então, nessa primeira posição, a 1 se refere à coluna 1 e linha 1, ok? Sempre se atente nisso. Assim como o valor 45 está descrito em B1, coluna B, linha 1, e a data 28 de 3 de 2020, C1, coluna C, linha 1. Para apagar, nós posicionamos o mouse na célula que queremos limpar o conteúdo e damos o del. Del e setinha para a direita. Pronto, apagamos tudo, ok? Você pode perceber que eu apertei a letra Del, ele não deixou opaco aqui. Ele limpou o conteúdo da célula, ok? E já deixou disponível para nova escrita. Vamos voltar para a célula A1 e vamos começar a descrever algumas informações para o nosso trabalho. Eu vou escrever nome, vou dar Tab, vou escrever endereço, vou dar o Tab, nascimento, vou dar o Tab e responsável. E vou dar o Enter e vou voltar aqui na célula A1. Então, na célula A1 está escrito nome, na célula B1 está escrito endereço, na célula C1 nascimento. O que eu quero que você perceba é que a palavra nascimento, você pode observar que a letra O ela ficou um pouco escondida, porque essa divisão aqui entre as colunas, ok, a letra O quase caiu em cima dela. Mas vamos para o lado, ó, a palavra responsável. Percebe que uma parte da palavra responsável invadiu a célula do lado. Só que, pessoal, preste atenção. Apesar de parecer que o finalzinho da palavra entrou para a célula E1, na verdade, toda a palavra pertence àquela célula que você está usando no momento. Então, se eu for até E1, você pode olhar que ela está vazia, mesmo eu tendo o véu ali, ó, aparecendo nessa célula, ok? Para acontecer isso, pessoal, nós temos que ajustar a largura da célula. É importante ir realizando isso para que você não se confunda. De repente você coloca uma palavra, uma frase longa, ela ocupa duas células e você pula para uma terceira achando que o conteúdo da anterior já está ocupado. Isso pode ocasionar um erro que posso demonstrar daqui a pouco. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Nós temos que ajustar a largura da coluna. Então, eu vou voltar aqui para a palavra nascimento, ok, pessoal? Eu vou vir aqui em formatar, vou mostrar 3 caminhos para vocês. Formatar e, ó, largura da coluna, ok? Então, se eu selecionar largura da coluna, formatar, autoajuste, ok? Então, eu vou ajustar a largura da coluna. Se eu selecionar aqui, percebe a palavra nascimento, ela, a, a, a célula, ela aumentou de largura, ok? Ajustando a palavra para a largura que permita você olhar a palavra inteira, ok? Se eu pular para D1, ok? Então você vai ver que está escrito responsável, ele ultrapassou aqui, ok? Então tem uma outra maneira que eu posso ajustar. É vir aqui na divisão das duas colunas, dar um duplo clique rápido, pronto, ele também ajusta, ok? Eu vou dar desfazer aqui, ó, porque eu quero mostrar outra coisa. Supondo que você queira acertar a largura da coluna, mas você queira colocar uma largura maior, ok? Então, você percebeu que quando eu vim aqui, entrei em formatar, autoajuste,
Ele só ajustou a largura da célula para caber o conteúdo. Quando eu vim aqui em responsável, que está em D1, eu dei um duplo clique aqui no meio, ele também fez a mesma coisa. Ele aumentou a largura da coluna para que a gente pudesse ver de forma correta o que estava escrito. Mas eu quero aumentar mais a coluna. O que eu tenho que fazer? Então, pessoal, você coloque o mouse aqui no meio das duas colunas, onde a palavra está escrita, clica com o botão esquerdo e arrasta para o lado, ok? E aí você pode colocar a largura que você quiser na coluna, tá ok? Bom, outra coisa importante que, já aproveitando que eu estou falando em questão de largura da coluna, é o seguinte. Então, a coluna A, está do lado da coluna B, e o que divide ela é esse traço aqui no meio, certo? Quando eu quero, então, aumentar a largura de uma coluna, basta eu colocar o mouse aqui no meio delas, vai abrir, o ponteiro do mouse vai abrir para direita e esquerda, vai mudar, você clica com o botão esquerdo, segura e arrasta e aumenta. Mesma coisa serve aqui para a linha. Se eu colocar aqui o mouse aqui no meio das duas linhas, ok? Clicando com o botão do lado direito, esquerdo do mouse, e eu aumento a altura da linha, ok? Então isso aqui é importante para a gente poder deixar organizada a nossa planilha. Pessoal, uma planilha organizada, bem feita, quem recebe o trabalho olha e consegue ver a informação de forma natural, clara. Uma planilha bagunçada, pessoal, quando a pessoa olha, ela pode conter ótimas informações, só que ela não vai prestar atenção no resultado, ou se ela demorar muito para analisar aquilo que você tentou passar para ela, ok? Ela não vai, as pessoas não têm tempo para parar e ficar procurando. A planilha tem que ser bem objetiva, tem que ser organizada. A gente vai colocar daqui a pouco negrito, itálico, sublinhado, cor, ok? Tem que ter uma boa organização, para que quando a pessoa pegar a planilha, se você quer mostrar, por exemplo, um resultado de uma somatória, você quer mostrar um resultado de vendas, depois nós vamos falar de gráfico, uma planilha bem apresentada é agradável aos olhos. Uma planilha bagunçada, a pessoa não olha, pessoal, ela não perde tempo, ok? Ela olha para você e fala, o que você quer dizer aqui? Qual é o resultado? Tá ok, pessoal? Então, muita atenção para a organização da planilha, ok? Então, eu falei da questão de alterar a largura da coluna, ok? Falei também de alterar a altura da linha. Então, isso é muito importante. Depois que nós fazemos o trabalho, pessoal, nós precisamos sempre salvar, tá? Então, lembra na aula passada que eu falei que quando você abre Excel, ele define, se você falou novo, ele define como sendo o nome pasta 1. Então, similar ao Word Excel, você vai dar o nome, você vem em arquivo, você vai dar o salvar, ok? Ele vai listar os locais que você tem na sua máquina. Se você quiser definir, por exemplo, algum local, você vai em procurar. No caso aqui, o padrão vai ser em documentos. Eu quero salvar esse trabalho em documentos. Já está marcado aqui. Eu venho aqui e eu dou o nome. Vou dar o nome de exercício 1, ok? E dou salvar. Muito bem? Ok. Eu vou alterando, tal. Chega um ponto que eu quero salvar de novo. Basta clicar aqui no salvar ou dar o Ctrl B. Ah, mas eu quero ver qual o local. Será que ele fixou o local de gravação? Sim, pessoal. Se você for aqui em arquivo, tá? E salvar, desculpa, arquivo, salvar como, ok? Percebe que ele já aqui fixou na pasta documentos e aqui está o nome do exercício que eu dei, exercício 1. Se você quiser gravar em outro local, você vai dar a procurar, ok? Você vai marcar qual a nova pasta que você quer gravar. Você grava lá, ok? E quando você fizer esse movimento de novo, arquivo, salvar como, ele vai estar atualizado o local de gravação, ok? Então, pessoal, essa é nossa aula vídeo 2, ok?
e mais informações na sequência será no vídeo 3. Obrigado. Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 2. Na aula anterior eu tinha escrito algumas informações em algumas células e eu deixei ela aí para mostrar agora como nós vamos manipular. Então, só relembrando, né pessoal, uma célula, ok? Ela tem a referência da coluna pela linha em que ela está colocada. Então, nessa primeira posição, A1 se refere à coluna 1 e linha 1, ok? Sempre se atente nisso. Assim como o valor 45 está descrito em B1, coluna B, linha 1. E a data 28 de 3 de 2020, C1, coluna C, linha 1. Para apagar, nós posicionamos o mouse na célula que queremos limpar o conteúdo e damos o del. Del e setinha para a direita. Pronto, apagamos tudo, ok? Você pode perceber que eu apertei a letra del, ele não deixou opaco aqui. Ele limpou o conteúdo da célula, ok? E já deixou disponível para nova escrita. Vamos voltar para a célula A1 e vamos começar a descrever algumas informações para o nosso trabalho. Eu vou escrever nome, vou dar tab, vou escrever endereço, vou dar o tab, nascimento, vou dar o tab e responsável. E vou dar o enter e vou voltar aqui na célula A1. Então, na célula A1 está escrito nome, na célula B1 está escrito endereço, na célula C1 nascimento. O que eu quero que você perceba é que a palavra nascimento, você pode observar que a letra O ela ficou um pouco escondida, porque essa divisão aqui entre as colunas, ok, a letra O quase caiu em cima dela. Mas vamos para o lado, ó, a palavra responsável. Percebe que uma parte da palavra responsável invadiu a célula do lado. Só que, pessoal, preste atenção. Apesar de parecer que o finalzinho da palavra entrou para a célula E1, na verdade, toda a palavra pertence àquela célula que você está usando no momento. Então, se eu for até E1, você pode olhar que ela está vazia, mesmo eu tendo o véu ali, ó, aparecendo nessa célula, ok? Para acontecer isso, pessoal, nós temos que ajustar a largura da célula. É importante ir realizando isso para que você não se confunda. De repente você coloca uma palavra, uma frase longa, ela ocupa duas células e você pula para uma terceira achando que o conteúdo da anterior já está ocupado. Isso pode ocasionar um erro que posso demonstrar daqui a pouco. Então, pessoal, o que você tem que fazer? Nós temos que ajustar a largura da coluna. Então, eu vou voltar aqui para a palavra nascimento, ok, pessoal? Eu vou vir aqui em formatar, vou mostrar 3 caminhos para vocês. Formatar e, ó, largura da coluna, ok? Então, se eu selecionar largura da coluna, formatar, autoajuste, ok? Então, eu vou ajustar a largura da coluna. Se eu selecionar aqui, percebe a palavra nascimento, ela, a, a célula, ela aumentou de largura, ok? Ajustando a palavra para a largura que ela que permita você olhar a palavra inteira, ok? Se eu pular para D1, ok? Então você vai ver que está escrito responsável, ele ultrapassou aqui, ok? Então tem uma outra maneira que eu posso ajustar. É vir aqui na divisão das duas colunas, dar um duplo clique rápido, pronto, ele também ajusta, ok? Eu vou dar desfazer aqui, ó, porque eu quero mostrar outra coisa. Supondo que você queira acertar a largura da coluna, mas você queira colocar uma largura maior, ok?
Então, você percebeu que quando eu vim aqui, entrei em formatar, autoajuste, ele só ajustou a largura da célula para caber o conteúdo. Quando eu vim aqui em responsável, que está em D1, eu dei um duplo clique aqui no meio, ele também fez a mesma coisa. Ele aumentou a largura da coluna para que a gente pudesse ver de forma correta o que estava escrito. Mas eu quero aumentar mais a coluna. O que eu tenho que fazer? Então, pessoal, você coloque o mouse aqui no meio das duas colunas, onde a palavra está escrita, clica com o botão esquerdo e arrasta para o lado, ok? E aí você pode colocar a largura que você quiser na coluna, tá ok? Bom, outra coisa importante que, já aproveitando que eu estou falando em questão de largura da coluna, é o seguinte. Então, a coluna A, está do lado da coluna B, e o que divide ela é esse traço aqui no meio, certo? Quando eu quero, então, aumentar a largura de uma coluna, basta eu colocar o mouse aqui, no meio delas, vai abrir, o ponteiro do mouse vai abrir para direita e esquerda, vai mudar, você clica com o botão esquerdo, segura e arrasta e aumenta. Mesma coisa serve aqui para a linha. Se eu colocar aqui o mouse aqui no meio das duas linhas, ok? Clicando com o botão do lado direito, esquerdo do mouse, e eu aumento a altura da linha, ok? Então isso aqui é importante para a gente poder deixar organizada a nossa planilha. Pessoal, uma planilha organizada, bem feita, quem recebe o trabalho olha e consegue ver a informação de forma natural, clara. Uma planilha bagunçada, pessoal, quando a pessoa olha, ela pode conter ótimas informações, só que ela não vai prestar atenção no resultado, ou se ela demorar muito para analisar aquilo que você tentou passar para ela, ok? Ela não vai, as pessoas não têm tempo para parar e ficar procurando. A planilha tem que ser bem objetiva, tem que ser organizada. A gente vai colocar daqui a pouco negrito, itálico, sublinhado, cor, ok? Tem que ter uma boa organização, para que quando a pessoa pegar a planilha, se você quer mostrar, por exemplo, um resultado de uma somatória, você quer mostrar um resultado de vendas, depois nós vamos falar de gráfico, uma planilha bem apresentada é agradável aos olhos. Uma planilha bagunçada, a pessoa não olha, pessoal, ela não perde tempo, ok? Ela olha para você e fala, o que você quer dizer aqui? Qual é o resultado? Tá ok, pessoal? Então, muita atenção para a organização da planilha, ok? Então, eu falei da questão de alterar a largura da coluna, ok? Falei também de alterar a altura da linha. Então, isso é muito importante. Depois que nós fazemos o trabalho, pessoal, nós precisamos sempre salvar, tá? Então, lembra na aula passada que eu falei que quando você abre o Excel, ele define, se você falou novo, ele define como sendo o nome pasta 1. Então, similar ao Word Excel, você vai dar o nome, você vem em arquivo, você vai dar o salvar, ok? Ele vai listar os locais que você tem na sua máquina. Se você quiser definir, por exemplo, algum local, você vai em procurar. No caso aqui, o padrão vai ser em documentos. Eu quero salvar esse trabalho em documentos. Já está marcado aqui. Eu venho aqui e eu dou o nome. Vou dar o nome de exercício 1, ok? E dou salvar. Muito bem? Ok. Eu vou alterando, tal. Chega um ponto que eu quero salvar de novo. Basta clicar aqui no salvar ou dar o Ctrl B. Ah, mas eu quero ver qual o local. Será que ele fixou o local de gravação? Sim, pessoal. Se você for aqui em arquivo, tá? E salvar, desculpa, arquivo, salvar como, ok? Percebe que ele já aqui fixou na pasta documentos e aqui está o nome do exercício que eu dei, exercício 1. Se você quiser gravar em outro local, você vai dar a procurar, ok? Você vai marcar qual a nova pasta que você quer gravar. Você grava lá, ok? E quando você fizer esse movimento de novo, arquivo, salvar como, ele vai estar atualizado o local de gravação, ok?
Então, pessoal, essa é nossa aula vídeo 2, ok? E mais informações na sequência será no vídeo 3. Obrigado.